A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores que já se inscreveram e que ainda não decidiram se inscrever, os que estão compartilhando e os que estão comentando esse trabalho, irmão. Vocês, tudo que vocês fizerem para o bem de todos, não vai ser em vão, não vai ser inútil. Mais cedo, mais tarde, Deus vai te recompensar. Por isso, irmão, nós não podemos viver uma vida desraigada do mundo, pensando que fizer alguma coisa de bom, ninguém vai se incomodar, ninguém vai ouvir, ninguém vai se preocupar. Não pensa nisso. Pensa em você. Faça você. Se aceitar, aceitaram. Se não aceitaram, olha que Jesus falou, Marcos escreveu lá no capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então faça a tua parte, irmãos. Pregue, ajuda, entre nesse projeto, confrontando os pecados. Fala de Jesus, para que você não caia na rejeição de Jesus. Como Jesus mesmo disse lá em Mateus 10, 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, se veja bem, irmãos, não fique calado, não seja omisso, entenderam? Tímido, fale, não importa quem for, que hora que é, que dia que é, que tempo que seja, não se cale, fale, porque mais cedo, mais tarde, essa recompensa tua vai chegar. E é com esse propósito, com essa fé, com essa confiança, que eu estou aqui toda noite, trazendo para vocês essa mensagem. Esse canal que foi aberto foi justamente para isso, para levar, além do meu alcance pessoal, levar essa mensagem a todos, ensinar, orientar, porque eu fui escolhido e chamado para fazer isso, para pregar a palavra, para ensinar, porque Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, e me deu esse dom, e me dá a sabedoria, e ele enviou anjos para me orientar, porque eu estou aqui agora, irmãos, e o que eu vou falar hoje, e o que eu falei antes, e eu não escolho por mim mesmo a mensagem. E eu aguardo vir a mensagem. Eu oro toda noite, de manhã, de madrugada, de manhã, para o Senhor Jesus me colocar à minha disposição a mensagem que Ele quer. E às vezes eu passo o dia inteiro, irmão, o dia inteiro, até de noite, sem a resposta de Jesus. Já aconteceu dele me falar lá no banheiro, tomando banho, me preparando para a mensagem. Me avisa quando eu estou trocando de roupa, me mostra, ó, a mensagem é lá no livro tal, endereço tal da Bíblia. Entenderam? E outros, às vezes até estou sentado ali, verificando as coisas, ou trabalhando, ele me manda a mensagem. Então você vê, irmãos, que eu não estou fazendo isso por minha vontade própria. E hoje eu quero confirmar o que eu tenho falado para vocês sempre, irmãos. Mente poluída é alma perdida. Estão poluindo a mente com as coisas do mundo. A alma vai perecer. Os pecados existem, estão atuando
fortemente na vida das pessoas, por causa da incredulidade, dominando. Se você não dominar eles, você vai continuar sendo dominado por eles. E o fim vai ser trágico. Vocês estão entendendo, irmãos e irmãs, seguidores? E esse canal, O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, ele está no ar justamente para isso, com esse propósito. Ensinar, alertar vocês e mostrar para vocês na palavra. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo com a Bíblia? Você comprou a Bíblia? Você tem Bíblia em casa? Você estuda ela? Você conhece alguma coisa? Você entende alguma coisa que está sendo escrito? Está escrito? Volto a falar para vocês, meus amados irmãos. Para mim, se confirmou isso e está se confirmando dia após dia. Que quanto mais você estuda a palavra, mais conhecimento você tem. A Bíblia é uma biblioteca. Tudo que você procurar nela, você encontra. Ela é dicionário, ela ensina, ela orienta, ela te protege, ela te alerta, ela te desperta, ela te mostra para você os perigos, ela mostra para você como, te ensina você como se defender de Satanás, quais é as armas que você tem que usar para que o diabo não venha te destruir. Tudo isso. E aí eu faço essa pergunta. Até onde você conhece Jesus? O que você entende da palavra? Por que a Bíblia existe? Por que a nova aliança veio no último tempo? E por que continua no passado, na lei, se ela já foi abolida? Por que os caras, esses que não são convertidos ainda, ficam lá na antiga aliança e lá contando história? O que está escrito aqui na 2 Coríntios, no capítulo 3, 6? Vamos ver aqui. 2 Coríntios 3, 6. Preste atenção aqui, irmãos. Como as igrejas não evoluem por esta razão. No 5, de não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. No 5. No 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Ministro do Novo Testamento, não contador de história. E estão ignorando isso. E quem ignora, rejeita o Evangelho do Senhor Jesus, é porque ele não é convertido. Porque aqui, no verso 13 em diante, do 3 de Coríntios, que eu venho falando isso várias vezes. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Era transitório. Mas os seus sentidos se endureceram, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Velho Testamento. Na lição do Velho Testamento. Até hoje, quando é lido Moisés, aí ó,
mas os seus sentidos estão endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E por que fico lá? Davi, Davi, salmo, 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 e não sai dali. Entenderam? Estão mortos espiritualmente. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto sobre o coração deles na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido. Estão ignorando isso nas igrejas, meus amados irmãos, porque eles não são convertidos, por isso que eles não têm mentalidade, não têm coração, não estão no espírito, eles não são ministros do Novo Testamento. Então está aqui a razão pelo qual, se Deus fez nós capazes de ser ministros do Novo Testamento, então quem está na Antiga Aliança ainda não é convertido. Por isso que tomem cuidado com esse povo. Eu estou falando, alertando vocês por aí, para vocês saberem que igreja que vocês estão, o que estão fazendo. Agora está tendo uma enxurrada de convites para mim ir. Lembra que uma vez eu falei, reclamei, e, na verdade comentei, que eu já tinha visitado 60 e poucas igrejas e ninguém me convida para pregar mais, porque não gosta da maneira que eu prego. E agora está vindo outras igrejas, estão fazendo enxurrada. Pastor está me convidando para ir pregar, fazer campanha lá na igreja deles. Por que isso, irmãos? Porque a semente está germinando. E a palavra do Senhor, quando germina, ela faz um efeito brilhante. Porque a pessoa tem prazer, tem alegria de falar de Jesus para outras pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, não estamos colocando véu na nossa cara, não. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E isso está acontecendo nas igrejas hoje? Tá. É por isso, irmão, que você precisa estudar a palavra, para você não ser enganado por esses caras que ficam lá. Deus falou comigo, Deus está mandando falar para você, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. É tudo pessoa que não é convertido, é convencido. Ele não tem argumento, não tem palavra, não prega salvação, não prega libertação. Manda você ficar sentado no sofá lá, esperando que Deus te dê carro, te dê chave de casa, te dê dinheiro na conta. Isso é tudo mentira, é tudo enganação, você tem que trabalhar. Por isso está escrito aqui na Bíblia, irmãos. Quem não trabalha é bom que não coma. E todo aquele que produz menos do que ganha está furtando, é ladrão. Porque está roubando, o que ele ganha, o que ele faz, a obra, o trabalho dele, não compensa nem o salário dele. Isso é ladruagem, isso é ladrão, é furto.
Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso é palavra, irmão, que está escrito aqui, é para despertar. Você quer ser maldito? Então continue fazendo mal feita a obra dele. É o que está acontecendo com esses falsos pastores, esses convencidos. E é isso, irmãos, que a palavra diz bem de cara com a gente. Examine as escrituras para que ninguém vos engane. Olha o que está para vir acontecer aí, dos fatos que está para vir acontecer aí, irmãos. Preste bem atenção aqui. Está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1 em diante. Olha o que Paulo alertou o povo lá de Tessalônica, na segunda carta. O título dessa mensagem é: A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Prestem bem atenção nessa mensagem, irmãos, para vocês verem uma coisa a respeito do que eu falei agora, em vez de falar. Para vocês tomar cuidado com esses anticristos que estão por aí, que não são convertidos ao Senhor, são convencidos, não são ministros do Novo Testamento, são contadores de história. Entenderam? E o que vai acontecer com esse povo que não tiver firme com Jesus? Vão ser enganados pelo anticristo. Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, irmãos, eu pergunto para vocês, vocês estão preparados para enfrentar o anticristo? Para não ser atingido por ele? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí, irmãos, olha, me dá uma alegria, uma força, um ânimo de continuar ainda mais chamando a atenção de vocês, para que você não venha cair nessa situação, ser atingido por isso. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí que esses caras, desses israelitas lá, o judeu que não aceita Jesus, vão cair no engano, vão achar que esse é o Todo-Poderoso, esse é o Messias, e vai enganar eles. E muitos devam se perder porque não aceitaram Jesus e vão cair na lábia de Satanás. E você, como que está? Você tem tempo para estudar a palavra? Ou outras coisas envolvem você? Tira você da atenção da palavra? Pizzaria, churrascaria, televisão, futebol, redes sociais? Está roubando você o teu tempo da palavra? Então comece a mudar hoje. Amém, irmãos? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que o
detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então ninguém sabe esse tempo, essa hora, esse dia. O que nós precisamos de fazer, nós sabemos que vai acontecer isso. Então nós temos que se preparar. Para quando chegar esse dia, nós ser preparados e não ser atingidos. Porque já o mistério da justiça, da injustiça, opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Querem continuar adorando o mundo, viver no mundo? É perigo, irmãos. Não deixe isso acontecer. Se preparem agora, comecem hoje. Comecem a lutar contra a carne, confrontar os pecados. E te dá vontade de você ir para o barzinho, lá para a lanchonete, tomar uma cerveja, ou tomar um refri, tomar um lanche. Volta tarde da noite, cansado, vai dormir. Pare de fazer isso. Tira uma meia hora, uma hora para orar. Porque Jesus disse, vigiai e orai sem cessar. Sem cessar. Para que não caia em tentação. Examine as escrituras para que ninguém vos engane. De aqui agora está vindo aí, irmão, mais um alerta. Estou passando para vocês mais um alerta. O anticristo está para vir. E ai daquele que não estiver firme com Jesus, vai perecer. E a esses cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vamos ver de novo, irmãos. O 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só, irmãos, que palavra de alerta para a gente, hein? A mentira prevalece. Essa história, qual é a mentira que está acontecendo nas igrejas? Deus está mandando dizer para você, Deus falou comigo, Deus vai te dar chave de carro, Deus vai te dar isso. Tudo mentira. Esses são os anticristos que já estão preparados, estão preparando vocês, estão tirando vocês da presença de Deus. Fiquem espertos para isso, irmãos. É muito simples, você não precisa ser um grande espiritual para você entender. Só olha, vai-se na igreja que você está, veja, observa o que pregam, o que fazem, o que vivem, qual é a prática, qual é a obra que estão fazendo. Eu fui visitar uma igreja da Assembleia aqui perto de casa, e eu cheguei lá, os porteiros me receberam muito bem,
conversar tudo comigo, tá? Na boa. Eu cheguei lá com meu Corsinha, no valor de 14 mil, e enfiei meu carrinho no meio dos carrão lá de 150, 200, 300 mil. Mas o meu carrinho me levou e me trouxe para casa, do mesmo jeito que aquele carrão levou eles. Ninguém cumprimenta ninguém. Sai ali empurrando os outros. Você chega lá, não te dão a mínima. Vai atropelando você na porta, mas não te dão um paz do Senhor. E isso é ser filho de Deus, amar a justiça, amar a verdade. E por isso, Deus, olha só, irmãos, minha nossa, isso aqui é para vocês arrepiar vocês e mudar de ideia. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Se você estiver firme com Cristo, a salvação é garantida. Em santificação do Espírito e fé da verdade. Agora você fica acreditando em mentira, dessas falsas revelações que falam por aí. Deus mostrou para mim que aqui tem 5 pessoas que estão com tal. Está todo mundo atribulado, todo mundo cheio de doença, todo mundo endividado, todo mundo coisa, todo mundo a levantar a mão, tá? Aí o cara se enche de orgulho lá. Então, tudo, tá? Iníquo, tudo falso. Todos desprovidos de conhecimento e caindo na lábia deles. Aqui tem tanta pessoa que está na situação. Eu conheço pessoa aqui que vai quilômetros atrás de uma revelação. Mas estão tudo vindo na porcaria, tudo no meio da lama. Não cresce. Você vai falar de Jesus para ele, não entende nada. Mas estão correndo atrás de charlatão. Por que querem tudo? Querem que o charlatão revele para ele. Deus vai colocar dinheiro na tua conta. Deus vai te dar um carrão, uma Ferrari, um BMW. Deus vai te dar um helicóptero para você voar por cima da cidade. Amém? Misericórdia. Entende, meus amados irmãos? Para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra.
Está oferecendo tudo para vocês, irmãos, por que vocês continuam? Olha, eu tenho aqui no meu zap, eu estava fazendo a conta aqui, eu tenho 100 e poucas pessoas que estão que eu mando o link para eles. Mas eu estou só com 55 inscritos. Então quer dizer que eu estou com 50% de pessoas que não estão se interessando, nem olham, nem assistem o vídeo. Eles só vê, mas não assistem. Eu fico triste por isso de um lado, mas no outro continuo firme. Porque Jesus disse, prega o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Então não me preocupo com isso, irmãos. A minha parte eu estou fazendo. Jesus me tirou das trevas e eu aceitei o chamado e eu me dedico ao conhecimento da palavra e eu estou fazendo isso e estou recebendo a comunicação dos anjos que falam comigo. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho sabedoria. A minha riqueza não está aqui na terra, está sendo armazenada lá no céu. Lá no céu está sendo depositado meu fundo de garantia, meu 13º, minhas férias, meus avisos prévios, tudo está sendo guardado lá. Aí o que eu vou receber? Luz, paz, alegria, liberdade. Andar nas ruas de ouro, pisando lá, de ouro reluzente. Não vai ser maravilhoso? Não vai ser preciso trabalhar mais, não vou sentir dor? Então esse é o meu salário que eu vou receber lá. Mas o salário do pecado é a morte. Tiago 1,14. Está escrito aqui? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Querem continuar no pecado? Não posso fazer nada. A decisão é de cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus dê sabedoria, força, ânimo, coragem para vocês confrontar os pecados. Para que quando Jesus voltar, vocês estejam prontos para subir com Ele. Amém? Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.